Muito boa noite, estamos começando o programa Centros, aqui na TV Univates. É um prazer estar na sua companhia, obrigado por nos receber novamente. Nosso tema de hoje, 5º Congresso Internacional de Marcas e Branding. Vamos saber detalhes sobre esse evento que acontece no próximo ano, mas já está em preparação aqui na Univates, logo após a abertura do programa. Então, vamos falar sobre o nosso 5º Congresso Internacional de Marcas e Branding. Esse evento acontece no próximo ano, vamos saber detalhes. Conosco aqui, professora Elisete Kreutz, que é presidente do Observatório de Marcas e integrante da comissão organizadora, comitê científico e também equipe de trabalho do Congresso. A professora Thaís Miller, que é integrante então do comitê científico, da equipe de trabalho e responsável pelas questões legais do Congresso. E a Nicole Moraes, que é integrante da equipe de trabalho, responsável pelas mídias sociais e também a área de notícias e toda a badalação do Congresso, né? Toda a divulgação prévia do evento e com certeza posterior também. Obrigado pela presença das três, um prazer em recebê-las, bem-vindas. Vamos lá, acho que a gente faz aí uma primeira rodada de introdução ao conceito, né? A ideia de marca, de branding, é algo presente aí nos nossos cursos, tanto da área da comunicação quanto do direito, né? Por uma questão de junção de interesses, mas acho que é bom a gente fazer uma primeira tomada de conceitos para que a gente entenda qual é a estrutura, qual é o ambiente, o que é que estamos falando quando dizemos aqui gestão de marca e branding. Professora Elisete, por favor. Boa noite, então, Sandro. Muito obrigada por nos receber mais uma vez. Prazer. Estamos muito felizes de estar aqui e de estar organizando o nosso congresso, que é a segunda vez que está aqui na Univates. Né? Então, ele já está na 5ª edição, mas a segunda vez aqui conosco. Certo. E a gente se divertiu muito fazendo o segundo, em 2015, e as pessoas gostaram muitíssimo da Univates e pediram para fazermos novamente. Retornar. E aqui estamos. Certo. Bom, a gente mais adiante vai falar um pouquinho sobre esse histórico dos outros eventos, para a gente ver também qual é a história do Congresso. Mas conceito inicial, vamos lá. Bom, a questão da marca, então, as marcas estão presentes na nossa vida cada vez mais, né? E a competição está gigantesca. Então, cada vez mais nós precisamos de pessoas que entendam como fazer essa gestão de marca, como construir, consolidar marcas, qual é o processo. Então, tudo isso a gente vem discutindo há mais de 10 anos. Né? Então, é uma equipe grande, né, que faz parte do observatório e de diversos países e que a gente tem discutido como é que a marca acontece na contemporaneidade. Como é que eu faço para construir essa marca? Como é que eu faço para mantê-la no mercado? Né? Então, sempre adequando às novas necessidades, às novas demandas da sociedade e das pessoas, né? Porque marcas são para pessoas. Em que pese a concorrência está cada vez maior, então a gente, na verdade, essa ideia de marca é tentar ir no contrafluxo, fazendo diferenciação, fazendo aproximação. Sempre, sempre. Então, a marca ela tem que ser distintiva, tem que se diferenciar, tanto nos aspectos visuais, etc., mas nem toda a comunicação. E, além disso, nós temos um contexto muito diferente do que era no passado. Né? E aí a Nicole pode falar muito bem, que é a questão das mídias sociais digitais, né? Todo esse contexto tecnológico em que as marcas vivem, né? E também a professora Thaís pode falar a questão do direito, né? Da propriedade da marca, né? Que cada vez é mais importante. Certo. Só antes de passar para a Nicole, para a professora Thaís, uma curiosidade agora. Eu sei que nós temos uma rede de apoio e de participação de diversos pesquisadores em diversos países. Num primeiro momento, a gente poderia dizer que essa gestão da marca ela é semelhante em todos os países ou a cultura de cada país
impõe, traz detalhes que são curiosidades em outros, mas não determinantes? Sim, a cultura interfere, mas a base para a gestão é mesma. muito similar, muito similar. Então, o que acontece aqui, acontece na Espanha, acontece na Inglaterra, acontece em Portugal, acontece no Chile, mas com distintas formas, né? Porque tem essa questão cultural, né, que vai interferir diretamente. Então, por exemplo, se uma sociedade, é muito tradicional, né, certas tendências de marcas não vão acontecer lá, né, porque eles estão acostumados a fazer daquela maneira, eles percebem a marca daquela maneira. Então, isso é muito positivo quando a gente começa a discutir o que funciona e o que não funciona em determinados países, né? Inglaterra também é muito mais fechada, mas ela tem, por um caldo cultural que existe, ela tem umas inovações fantásticas, né? Então, tudo isso serve para a gente estar avançando, discutindo. Muitas pesquisas na área da marca, da questão de transparência da marca, como nós vamos ver, é tema do nosso congresso também. Então, pesquisas valiosíssimas, né? E que os nossos colegas, né, desses diversos países fazem essas pesquisas e trazem para nós, assim, compartilham antes mesmo de ser publicados livros, etc. Então, isso é valiosíssimo. Legal, a gente vai ver como participar desse grupo de pesquisa que não é fechado, né? Ele não. Tá aberto a se integrar a partir da participação nessas esferas que nós vamos colocar aqui no nosso programa de hoje. Sem dúvida. Legal. Sempre bem-vindos. Nicole, um pouquinho desse desafio que a professora Elisete coloca. Tu fizeste a pós-graduação na área também, né? Isso, fiz aqui na instituição. Então, a minha pesquisa, ela trata um pouquinho do início, né? Não tem como falar de gestão de marca sem contextualizar. Então, desde que a gente tem o início do comércio e ainda lá com jarras de barro e etc., a gente já tem fornecedores que precisam se diferenciar por qualidade. Hoje em dia, a qualidade já é senso comum. Certo. Então, as marcas acabam se diferenciando por outras questões. Mas a base da marca é justamente essa, é criar uma diferenciação, né? Então, a gente sair de produtos ou serviços que ofereçam o mesmo benefício, digamos assim, para ter algum valor agregado, alguma questão, né, que os diferencie, os destaque perante os concorrentes, né? E a gestão de marcas, então, ela vem acompanhando o homem há muito tempo e, claro, se adaptando sempre a esses contextos, né? Sim. É por isso que, como a Elisete comentou, tem relação com a cultura, apesar de ter uma base comum, porque, obviamente, não é uma receita de bolo, né? A gente sabe que não funciona para uma empresa, para uma marca, o que funciona para outra, em função do seu contexto e, às vezes, contextos até bastante próximos, assim. Se a gente analisa uma marca com uma inserção mais local, mais regional, no Vale do Taquari, é bem diferente de uma marca de abrangência estadual ou sediada em Porto Alegre, por exemplo. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E nisso entra também a questão de mídias. Então, a gente já teve mídias bem arcaicas, bem tradicionais, a gente já teve um momento de comunicação voltado muito para a comunicação de marca, né, onde imperava assim, aquela questão de anunciantes, gastando em milhões em rádio, em TV, em jornal, que cumpria o seu objetivo, e a maior parte eram anúncios voltados para produto, né? Então, a gente sabe que quando tinha os cremes da Nivea, né, os primeiros sutiãs, aquela do compre batom, tudo isso explorando muito a questão do produto ainda. E cada vez mais, então, a gente tem tido diferenciação por outras questões, né? E com redes sociais se abre um espaço muito amplo para relacionamento da marca com essas pessoas. Então, muitas vezes acaba gerando uma comunicação, uma conversa, uma interação que não gera uma compra. E, às vezes, para o empresário, para quem trabalha com gestão de marcas, é muito difícil de compreender por que aquela comunicação não está sendo eficiente. Tá, mas o que é ser o eficiente? Né? Não é porque eu me relaciono com uma marca e hoje eu estou comprando um produto, né? Então, ela é muito mais ampla que isso. A gente trabalha muito mais na ideia de construir um legado, de construir uma reputação, enfim. E as redes sociais, elas abrem espaço para isso. Então, tem marcas que são amadas pela maneira como elas se relacionam, né? Então, aquela coisa de, fiz um post, sei lá, sobre a Melissa, se eles vão lá e interagem comigo, eu estou criando uma relação com aquela marca, que extrapola a questão do produto. Né? Então, as redes sociais, elas têm contribuído cada vez mais para isso, para criar uma aproximação. Antes, a gente dependia muito de uma mídia, né? Então,
Então, a organização ela precisava de um veículo para poder se comunicar com seus públicos e hoje já não. Hoje as redes sociais acabam sendo esse próprio veículo, o que aproxima, né, então, consumidores e marcas e cria esse ambiente de interação, de relacionamento, claro, né, trazendo isso. E não é somente uma substituição, né? Não é que, exatamente. Não é que a mídia tradicional morreu, mas agrega-se uma outra forma exato, de relação. uma nova maneira, né, que as marcas têm para estar se comunicando com esses públicos. Obviamente, uma não exclui a outra, a gente continua. Sim. E eu acredito muito que o jornal continue existindo, né? Eu sou saudosista de gostar de abrir o jornal, aquela coisa. Eu acredito que sim, que tem uma importância ali, né? Então, é realmente isso. Não é criar uma substituição, mas é criar um novo ambiente de interação. Então, antes a gente tinha um ambiente limitado para as marcas poderem interagir com os seus públicos, não necessariamente consumidores, e hoje em dia isso já fica amplificado. Né? Claro. A gente tem uma amplitude. Vamos fazer um olhar complementar. Professora Thaís, talvez seja uma das áreas onde o direito mais se aproxima da comunicação? Então, né, uma das... Porque agora, com cyberbullying e todas as outras questões, a gente tem várias coisas que ainda podem nos aproximar. Mas sim, né? E aí, resgatando a fala da Elisete. Quando a Elisete fala sobre a questão da marca e a tradição cultural que envolve e que faz com que a gente tenha, por exemplo, aceitações de algumas marcas em alguns lugares e a forma de trabalhar diferente em outros. Certo. No direito também a gente tem isso. Tá? No direito também a gente tem isso. Por quê? Porque a marca ela é territorial. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que destacar quando a gente fala de marca. A marca, ela, para ser protegida, nós precisamos fazer um registro dela num instituto. Né? Então, a gente tem em Portugal, a gente tem no Chile, a gente tem na Espanha, a gente tem no Brasil, a gente tem, né, em vários locais, um instituto que vai assumir este papel perante o Estado de registrar esta marca e assegurar para o proprietário dessa marca, para o titular dessa marca, que ele seja comunicado ao público que ele é o dono e que se alguém quiser usar, vai ter que negociar com ele. Não existe nenhuma instância mundial. Então, agora estamos inaugurando, a partir do dia 6 de outubro, né, aqui no Brasil, nós tivemos a inauguração do Protocolo de Madrid. A assinatura já tinha sido feita, mas a gente ainda não tinha a acreditação para reconhecer, por exemplo, uma marca aqui no Brasil e ela dispensar uma análise fora do Brasil. Certo. Então, agora nós conseguimos encaminhar pelo Brasil e indicar para outros países aonde nós queremos direcionar essa nossa marca e onde nós queremos o registro também. Mas ainda assim precisa se dizer... Exatamente. Eu não consigo fazer um registro único para o mundo todo. Não, isso ainda não existe. Certo. Né? Mas nós temos, por exemplo, um trabalho muito grande da Organização Mundial da Propriedade Intelectual para harmonizar, e aí quando a Elisete diz que a gestão é muito similar. Né? Por que ela é muito similar? Porque nós tivemos uma harmonização das legislações. Certo. Então, a gente tem, podemos dizer assim, um standard mínimo. Esse standard mínimo está garantido juridicamente em praticamente todos os países. Padronizado. Então, nós temos uma padronização mínima. A partir dali, cada país pode fazer a sua diferença. Certo. Como, por exemplo, no Brasil, a marca ela tem vamos dizer, o registro dela tem determinados requisitos. E aí, quando a Nicole fala a forma de comunicação, né, dessa marca e a forma até mesmo de apresentação dessa marca, né, nós temos alguns tipos de marca que não podem ser registrados. Então, muitas vezes, as pessoas não entendem que elas criaram uma marca, criaram uma apresentação visual da marca e essa marca não tem como obter esse registro. Certo. Então, por exemplo, alguns tipos de coisas que aqui no Brasil ainda não registramos, mas que, como a Elisete fala, na Inglaterra já está registrado, já existe um registro. Então, que são marcas não tradicionais. Então, nós temos marcas que não são só o símbolo, logotipo, cores, né, cores aplicadas, ou então uma forma tridimensional. Então, nós temos outras coisas que também são marcas. Perfeito. Sabores, cheiros, né, sons, e que aqui no Brasil ainda não se registra.
Então, entendido. Temos ainda temos que... esse é além do padrão que a gente ainda vai ter que desenvolver. Sim. E, além disso, ainda a questão de responsabilização. Porque, muitas vezes, numa dessas comunicações, tanto um hater, né, que é uma das coisas que tu comenta também no teu trabalho, né, tanto um hater, uma pessoa que se relaciona com a marca, quanto aquela pessoa que curte essa marca, podem gerar alguma situação em rede social que seja passível de responsabilização. Perfeito. Ok, esse primeiro bloco era para a gente colocar o tema na nossa discussão. Fechamos o primeiro bloco. O segundo bloco, vamos entender como é que esse assunto todo, como é que essa discussão sobre marca, sobre direito, sobre formas de comunicação se desenvolve aqui dentro da Univates. Temos cursos de pós-graduação, temos áreas de pesquisa. Vamos entender um pouquinho como é que isso se capilariza dentro da instituição. Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa Centro de hoje, estamos conversando sobre o 5º Congresso Internacional de Marcas e Branding, que acontece agora no próximo ano, abril de 2020, né, professora Elisete? Já vamos saber detalhes a respeito da programação. No primeiro bloco, a gente fez todo um apanhado um pouco mais geral sobre a ideia de branding, a importância da marca, o desenvolvimento disso, o posicionamento das marcas, um pouco do aspecto legal também. Como é que, professora Elisete, essa ideia, esse conceito de marca surge aqui dentro da Univates? A partir de que provocações, a partir de que situações e como é que ele hoje ele é tratado nos mais diversos âmbitos? Bom, de uma certa forma, todos nós aqui gostamos de marca, né? Então, eu acho que foi uma coisa bastante natural. E como você deve lembrar, foi meu colega no mestrado, né? Oficialmente, a gente começou a pesquisar lá, mas não significa que a gente já não tinha esse atrativo, né? Para saber mais sobre as marcas. Então, a partir dos estudos lá, e aí a gente faz uma network, etc., né? E continuamos aqui na Univates a partir do curso de publicidade, que inicia em 2001, depois jornalismo, RP, enfim, né? E as pessoas foram se conectando, né? Mais tarde, então, justamente por essas questões de conexão com a Thaís, né? com os colegas, contigo, nós tínhamos uma pesquisa bem lá no início, 2001, né? Comunicação integrada, aí era de marketing, não era de marca, né? Que reunia alguns colegas aqui da Univates também. E isso foi crescendo, né? Nas nossas pós-graduações, que nós iniciamos primeiro com cooperativismo, né? E depois, especificamente, comunicação e marketing, que foi bem específico para essa área. E começamos a agregar outros colegas fora da Univates, né? Uma pelos nossos contatos lá da PUC, outra pelas que a gente começa a apresentar trabalhos, enfim, né? Em outras instituições, e isso começa a crescer. Foi praticamente natural. As nossas TCCs, artigos, monografias, tanto na área do direito quanto na área da comunicação. Então, as coisas começam a se conectar, literalmente, né? Quer dizer, é um tema que ele tem conexões, ele tem ramificações em muitas áreas. E acaba tendo uma grande participação de diversos setores diferentes, né? Então todo o âmbito da comunicação, né, incluindo design, etc., mas outras áreas, a psico, a administração, o direito, né? Então a antropologia, enfim, sociologia, como nós temos vários colegas, né, nessa área, né, contábil, enfim, muitas áreas. Então, linguística também, né? Então, assim nós vamos. E, então, numa ocasião, apresentei um dos trabalhos que é de marcas mutantes no Chile, né? E aí um colega de lá pediu para a gente fazer um curso diferente de pós-graduação, de mestrado, no caso, né?
E iniciou o curso lá, não pôde na ocasião iniciar a especialização aqui, porque era de dupla titulação, só que no Chile era mestrado e aqui especialização. Então, esse curso foi feito por 2 pessoas, né, e agregamos outros colegas. E aí os nossos parceiros de Portugal, do IPL, etc., mas os parceiros do Chile, que era com Espanha, e aí a gente foi abrindo mais o leque também. E nessa ocasião nasceu o Observatório, né? E que é um grupo, uma reunião de pesquisadores, né? O diferencial deles é que todos são amigos, né? Então, quer dizer, né? É diferente o processo, né? De trabalhar juntos. E então, este grupo fez o nosso curso de Brand Business que tem aqui na Univates. Então, não foram só 2 pessoas, mas sim cada um na sua especialidade. Então, exatamente. Então, ele ficou muito mais interessante, muito mais profundo, enfim. Ele ficou uma versão fantástica. E até hoje, nós fizemos já na 5ª turma do Brand Business. Isso, né? é o que eu ia perguntar. Hoje nós estamos, então, em 5 turmas de pós-graduação dessa área específica, mas o Observatório também tem um braço na Associação Comercial aqui de Lajeado. Não foram criados, não é o Observatório. Ah, certo. Aí foi criado um específico um núcleo de marcas da Sil, que é fantástico, né? Porque justamente a gente está discutindo... Mas também já é uma consequência dessa discussão toda. E o Observatório, nesses 10 anos, além de toda a produção científica que a gente já fez e várias outras coisas, ele tem 3 coisas, né? Ele tem o curso de especialização, o MBA, né, Brand Business. Ele tem uma revista científica, né, que é a Brand Trends, e a Brand Trends ela passa agora para a Qualis B2, certo, né, na CAPES. E tem o nosso congresso, que é itinerante, né? Então, o primeiro, depois a gente vai comentar, né? Aconteceu em Portugal, enfim. Então, essas três grandes braços, digamos assim, né? 3 pontos importantes que o Observatório, então, tem à sua disposição para estar compartilhando tudo aquilo que a gente pesquisa, discute, as novidades, etc. Certo. Pegar, professora Thaís, um pouquinho como é que a senhora entrou nesse grupo e como é que foi essa aceitação do viés legal dentro desse processo que trabalha tanto a questão da criatividade, do processo de consumo? Eu acho que qualquer um aqui da Univates é filho da Elisete. Né? Eu sou uma filha da Elisete porque, na verdade, a Elisete propôs um desafio, né? E até esse desafio dela que me levou a fazer meu doutoramento em marcas não tradicionais. Certo. Então, em parte, né, a minha titulação é culpa dela. Né? E foi em razão de avaliação de TCC, né, Elisete? E aí, a partir dali, nós começamos a trabalhar juntas algumas coisas e algumas pesquisas e alguns textos e alguns conceitos, e isso foi se aprofundando. E aí, então, no direito nós temos uma disciplina que se chama Direitos Intelectuais e Conexos. Certo. Essa disciplina de Direitos Intelectuais e Conexos, ela acaba trabalhando a questão da propriedade industrial, então marca, concorrência desleal, a questão, e na concorrência desleal a questão de comunicação, que a Nicole fala. Certo. E a partir disso foram gerando outros trabalhos e outras discussões. Então, antes ainda da gente lançar, que a Elisete não comentou, mas foi feito um congresso, um seminário, foi um seminário com a OAB, aqui na Univates, sobre marca. Foi o primeiro. E com outros, exatamente, com vários palestrantes. Então, assim, para que a gente pudesse mostrar, né, que tanto no direito quanto em qualquer outra área, a marca era importante e a questão da gestão é muito importante, porque não basta a pessoa ter o registro. O mais importante é fazer essa boa gestão. E essa boa gestão só se faz conhecendo.
O que é avaliação de marca, conhecendo o que é a responsabilidade civil dessa marca, a responsabilidade social dessa marca. E esse trabalho, então, vem sendo feito como um trabalho de formiguinha, né, na instituição. Isso gerou uma demanda da própria rádio, que então me abriu um espaço para que eu pudesse fazer comentários sobre propriedade intelectual, e aí também fazem alguns anos que a gente faz isso. Isso gerou um interesse do próprio escritório de relações com mercados, isso gerou treinamento para pesquisadores aqui dentro da Univates. Então, a gente teve várias ações que foram, de certo modo, se disseminando dessa conscientização, né, Elisete, que foi plantada a partir desse desafio que a Elisete propôs para todos nós. E muito da legislação que trata desse segmento também é bastante recente, né? Te diria até que, surpreendentemente, não. Surpreendentemente não. A primeira legislação referente à propriedade industrial que a gente tem no Brasil acontece 2 dias depois da família real chegar aqui no Brasil. Recordo, nós já havíamos comentado isso em outro programa. Então, mas talvez não a legislação, mas uma regulação ou adaptação para novas situações, ou ainda é daquela... Não, a gente tem... O que a gente tem, Sandro, são assim, nós temos novas discussões. Ah, certo. Tá? Então, assim, porque regulação a gente tem já é muito antigo, muito mesmo. Né? Agora, novas discussões. Perfeito. Então, agora nós reconhecemos, por exemplo, a questão de que existem marcas não tradicionais. Então, essa é uma discussão, ela demora para ser incorporada pela lei. Então, talvez o que tu está perguntando está mais relacionado com essa questão da incorporação. Sim. Não é a questão da regulação em si, mas incorporar aquilo que está acontecendo aqui. Porque a gente está vendo aqui que tem marca de sabor, a gente está vendo aqui que tem marca de cheiro, a gente está vendo aqui, mas a lei ainda não viu, a lei está fechada. Não, até isso chegar no aspecto cultural e passar para o aspecto legal. Isso, né? Então, este sim é um fato que, muito embora agora tenha acontecido vamos dizer assim, um avanço na legislação, por quê? Porque nós temos uma comunidade europeia com um regulamento bastante apertado, bastante estreito. Certo. Com relação ao que pode, o que não pode, quais são as responsabilidades, até com relação ao tratamento de dados, né, dos consumidores dessas marcas. E por essa razão, nós estamos sendo forçados a reconhecer coisas que já existem e que talvez antes a gente não reconhecesse. Não fazia isso. Nicole, me conta um pouquinho. Tua área de formação assim, na graduação é jornalismo, né? Exato. Normalmente a gente olha para a área do branding e pega muito um viés ou da publicidade ou do marketing, né? O que é que te levou como jornalista a buscar essa linha de formação numa formação complementar à tua graduação? Bom, eu desde a graduação, na verdade, entrei no jornalismo pensando em trabalhar com jornalismo econômico, né? Me imaginava lá no Jornal do Comércio. E conforme eu fui tendo as experiências na faculdade, meu primeiro estágio foi na prefeitura em assessoria de imprensa, e ali eu descobri que existia um outro lado totalmente diferente do jornalismo, que se apropria das lógicas jornalísticas, mas para aquela comunicação que é da organização, seja ela privada, sem fins lucrativos, né? Enfim. E aí eu me descobri porque a assessoria de imprensa, então, que é a minha área mais de formação inicial, dentro do jornalismo, ela é muito mais dinâmica, né? E ali eu me encontrei e comecei a trabalhar muito com assessoria de imprensa, e aos poucos isso foi se ampliando para uma comunicação organizacional. Então, a comunicação organizacional, comunicação integrada, ela já entra muito mais em contato com publicidade, com relações públicas, né? E aí, nesse sentido, a gente começa a ter um olhar para a organização, que em alguma medida também é um olhar para a marca, porque essa organização ela tem uma marca, né? Então, nesse sentido que eu fui me aproximando. Então, meu TCC ele já foi em assessoria de imprensa, e aí a partir disso eu sempre tive a ideia de continuar estudos acadêmicos, e em 2014, quando eu entrei na instituição, então, como funcionária aqui do setor de marketing e comunicação, havia aberto uma turma, era a segunda aqui na instituição, e disse, eu acho que é o momento, então, de expandir meu conhecimento, né? E conhecer, então, áreas novas. E foi aí, então, que eu fiz o branding, que é maravilhoso, os professores, a gente tem de várias partes, né,
da terra, assim, é Espanha, é Chile, Portugal. Então, ele é riquíssimo e o muito legal também é que ele acaba congregando pessoas de diversas áreas. Por isso, porque a organização tem quem seja responsável pela contabilidade, pela parte de gerência, né, assim, falando a níveis de presidente de empresa, né, de sucessão, etc. Tem toda a parte da comunicação, que ela já é mais afim da marca por questões de, né, trabalho operacional, assim. Então, se a gente vai olhar para o perfil do pessoal que tem se formado nas turmas, ele é bastante variado, né? A gente tem pessoas que, enfim, que migraram muitas vezes de área por estar tendo essa formação. E foi aí, então, que eu aprofundei. O meu trabalho na pós-graduação, ele foi justamente para entender o que esses empresários estavam entendendo por branding. Então, assim, lá no início, talvez vocês tenham sido os visionários, a Elisete, principalmente, de estar começando a trabalhar com esse assunto, que ele ainda não está totalmente difundido, né? Então, acho que o curso ele tem um papel muito importante nesse sentido, de fazer esse despertar para o olhar da organização como um todo, né? Acaba que o branding ele dá um olhar mais holístico, digamos assim, né, para a organização ou para a marca. Então, não é só o logo, não é só o design, não é só a comunicação, venda, né? Não é só a venda, não é o produto, principalmente, né? Então, aí a gente tem uma capilarização, né, desse conhecimento. A maioria das pessoas, pelo que eu sei, trabalham na área, em alguma coisa relacionada. Algumas pessoas até com agências mais especializadas na área de branding, então prestando consultoria, trabalhos nessa área. E a partir daí, então, fui fazer mestrado, que é em comunicação organizacional, e o branding sempre vai junto. Entrou, né? Como então, caldo de sustentação disso tudo. Exatamente. Ótimo, entendido. Ok, legal. Acho que a gente vê aqui que existe esses 3 braços que a professora Elisete comentou dentro do observatório, existem outras linhas de pesquisa, outras áreas de atuação. Vamos entender um pouquinho, a partir do próximo bloco, o evento propriamente dito, o congresso que trata dessa área do branding, com o histórico e a nossa 5ª edição do ano que vem. Já voltamos. Terceiro bloco, o programa Centro de hoje, estamos conversando sobre o 5º Congresso Internacional de Marcas e Branding. Vamos lá, professora Elisete. 5º Congresso, como é que é um pouco o histórico desse processo todo? A gente já viu aí, pelo que a gente comentou nos 2 blocos anteriores, toda essa capilaridade, inclusive internacional, né? No intervalo, a senhora comentava agora a respeito de como essa área e esse grupo de pesquisa, na verdade, foi um tanto quanto precursor nos processos de internacionalização hoje, que são tão comuns e tão cobrados e tão apoiados em todos os segmentos das universidades, né? Sim, enquanto a Thaís estava falando, eu estava lembrando que além do nosso histórico, né, lá da comunicação, a instituição Univates, né, acenou com a possibilidade de chamar alguns pesquisadores internacionais, enfim, começar a internacionalização. E nós nos candidatamos imediatamente. Não, manda para quem vocês acharem que deva, né, o convite para vir fazer aula aqui, ministrar aula, fazer pesquisa, enfim, né? E uma se candidatou, que foi a professora Carminda de Portugal, né? E até hoje ela está conosco, né? Veio para cá, então fizemos várias atividades, enfim, né? Então começou nesse período, foi em 2007, se eu não me engano, 2006 para 2007. E em 2009 nós saímos numa missão extraordinária e muito maluca, uma aventura, né? Eu e a Thaís, com grandes malas, grandes propósitos. O roteiro estava definido? Estava definido, todo definido, todo perfeitinho. Não podíamos atrasar 1 minuto, senão perdíamos o trem. Certo. E de fato perdemos uma vez. Mas então, são histórias. E passamos por vários países, né? E em cada um desses, França, a gente tinha em Montpellier, que era o nosso professor da PUC, né? O Joron, tinha também Grenoble, tinha Navarra, Portugal, vários lugares. Então, todos eles eram nossos contatos na área de comunicação, principalmente, né?
e que com isso a gente conseguiu criar esse primeiro grupo maravilhoso, né? E foi 2009. Daí, Perfeito. por isso que também foi tranquilo a gente começar com o observatório, só agregou, né, esse grupo que já existia. Um pouquinho do histórico, então, agora estamos chegando às vésperas aí do nosso 5º Congresso Internacional. Como é que principia, como é que se organiza o primeiro congresso e um pouquinho desse histórico dele, já que ele é itinerante? Sim, uma das propostas, né, do observatório é justamente compartilhar, divulgar toda a produção científica que está sendo feita, né? Então, dar esse retorno para as pessoas, não só acadêmicos, como também empresários. O observatório nasceu justamente para juntar essas duas áreas, porque essas duas áreas, acadêmica e empresarial, elas muitas vezes não se conversam muito, você sabe disso, né? Porque existe um certo preconceito de ambas as partes, né, de dizer que a academia é muito lenta para resolver os problemas do mercado. É um problema de timing, né? O tempo de cada um é diferente. Exato. Mas quando acham um termo comum... E aí a academia diz que eles não pensam muito sobre o assunto, não fazem a reflexão devida, né? Então, justamente essa nossa necessidade de transitar pelos dois lados, né? Pelas duas áreas, e está dando super certo, está sendo muito bom, muito dinâmico. Então, uma das primeiras coisas que a gente... Então, já estava na proposta a gente ter um congresso, já estava proposta a gente ter uma revista, e isso aos poucos a gente foi colocando. Primeiro, então, foi a revista que a gente começou ela, né, a revista científica, a Brand Trends, e na sequência, então, nós organizamos o congresso. O primeiro foi aonde? O primeiro foi em Portugal, né, até porque, além da Carminda e de outros colegas, o presidente do Instituto Politécnico de Leiria também é membro integrante do observatório, né? Então, ele fez questão de tanto fazer o lançamento da revista, quando ela ficou pronta, em 2011, quanto também fazer o primeiro congresso lá. Então, o primeiro congresso aconteceu em Portugal, no IPL, e o tema era o caminho das marcas, né? Foi muito legal. Para ter uma ideia, quem participou como conferencista, como keynote speaker, foi o Juan Costa, que é um senhor lá, quase 90 anos agora, né? Espanhol, maravilhoso, um renome, né, fantástico na área de marcas. Então, ele foi o nosso palestrante principal. O ano do primeiro congresso? Foi em 2014. O congresso, ele não é anual? Era anual, certo, e a gente, então, porque justamente dá muito trabalho, e a comissão organizadora é sempre a mesma em todos eles, né? Então, nós pensamos em fazer a cada 2 anos. Né? Certo. Não deu certo porque as pessoas querem anual. Então, pediram para voltar a ser anual, porque senão é muito tempo até se reencontrar. Então, ficamos felizes com isso, que foi um pedido, então, das pessoas para a gente voltar a ser anual. A sequência dos países, então, primeiro foi Portugal. Segundo conosco, né, aqui que até eu trouxe aqui dos nossos materiais, né? Pode mostrar aqui na câmera para o Elivelto. Esse foi o material, então, do 2º Congresso Internacional de Marcas e Branding. O tema, então, foi Conexões e Experiências, né? Exatamente. Outubro de 2015. E nós tivemos a participação de praticamente 300 pessoas aqui, né, vindo de diversos lugares. Inclusive, teve 2 participações que nos surpreendeu, porque vieram da Turquia e nós não tínhamos uma ligação muito grande com a Turquia. Então, foi bastante gratificante. Nossa equipe era fantástica, né, e a equipe desse ano também continuam, né, muitos integrantes daquele grupo da segunda, né? Então, todos tomavam decisões, todos, né, conseguiam resolver o que precisasse imediatamente. Então, o segundo foi aqui. O terceiro
foi em São Paulo, Belas Artes, não? Certo. Então, com a nossa colega a Márcia Auriani lá. Uhum. O quarto voltou para Portugal, porque também foi um pedido do Dr. Nuno Mangas, que é presidente do IPL, porque era o seu último ano como presidente, ele não poderia mais se candidatar, então ele queria fechar com o nosso congresso também. Certo. Então foi muito bacana, né? Então agora nós estamos com o nosso 5º congresso. Normalmente, tu disseste que a equipe é bastante semelhante, a equipe de produção. Tenho acompanhado de que normalmente os alunos que fazem a pós-graduação acabam se agregando. Sim. Não só aos braços, às linhas de pesquisa, aos grupos de encontro, mas também à organização. Fazem parte desse grande grupo. Isso que eu acho mais bacana. Então, o grupo do curso no MBA, né, Brand Business... Não só do último, mas de todas as edições, né? E ele tem uma característica interessante, que todos que fizeram alguma vez o brand pode voltar como repetentes, que a gente chama, né? Então isso cria laços, né? E também entre as pessoas, né? Não só para fazer, por exemplo, profissionais, digamos assim, não só para fazer o congresso, mas entre os profissionais eles trocam muito de ajuda, trabalho, parcerias, né, com o brand direto, né, certo. Que a gente diz. Então, essa equipe permanece e nesse congresso, no 5º congresso, então, o tema é propósito, transparência e valor de marca. Que esses 3 são aquilo que nós falamos antes em relação que antes era só produto e tal, e hoje tem outras necessidades. Então, as demandas sociais são essas. Né? Então, como nós estamos discutindo muito sobre fake news, etc., né? As marcas já não podem exatamente ficar dizendo aquilo que não fazem. Sim. Porque senão vão ser denunciadas nas redes sociais rapidíssimo. Então a importância dessa questão da transparência de marca, né? De dar a reputação àqueles que fazem os produtos, que muitas vezes não são nem reconhecidos, né? Só colocam a marca principal de grande consumo. Então a transparência tem a ver com isso, né? E o nosso primeiro painel, né, que é justamente sobre esse tema, né, nós vamos ter nada mais, nada menos do que o pioneiro, que é nosso professor aqui no branding, né, o pioneiro em branding no Brasil, né, que é o Jaime Troiano. Né? Então, o professor Jaime Troiano vai estar nessa abertura, nesse painel, junto com o professor Fernando Olivares, né, que é espanhol. Certo. Né? Também professor exatamente, professor nosso. E ele é diretor da cátedra da marca corporativa atualmente, mas foi durante 10 anos diretor da cátedra da empresa familiar. Né, com grandes nomes de empresas lá também. Já vamos passar pela programação inteira. Só queria, para fechar o nosso terceiro bloco, a professora Thaís e Nicole participaram de alguns desses congressos, né? Como é que foi a experiência aí, sob o ponto de vista assim, de participação, nem tanto da questão técnica, mas é um momento rico de troca. Nossa, excelente. Eu participei da comissão que organizou em 2015, então, e a gente leva assim um carinho para mim. Quando terminou o congresso, foi aquela coisa de uma realização pessoal mesmo. A gente fez amigos, conhecidos que continuam até hoje, não só por redes sociais, assim, tem cada história para contar. Foi um período que choveu bastante também, a gente teve enchente naquela época. E eu tinha um Fusca e a gente tinha que levar o pessoal para almoçar e para o prédio 16, então bota todo mundo dentro do Fusca e vai de um lado, vai para o outro. Então, assim, em termos não só acadêmicos, profissionais, mas pessoais também, é uma oportunidade excelente de desenvolvimento, né? Então... Professora Thaís, acaba sendo um encontro mais com o pessoal da comunicação ou tem bastante gente que pega o viés do direito também? Bom, devo dizer que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial começa a pensar em fazer um mestrado depois da vinda deles para cá. Então, de certo modo, também influenciou a criação do mestrado, hoje doutorado, que eles têm também, né, dentro do Instituto Nacional, porque vários integrantes da diretoria de marcas estiveram aqui na Univades e participaram
participaram desse nosso congresso. Ótimo, que bom, isso é um bom alcance. Nós vamos agora para o intervalo e eu já aviso você que vamos assistir no intervalo a chamada, né, que está sendo lançada, a chamada para o evento que acontece então em abril de 2020. Você vai assistir agora em primeira mão a chamada desse material que está sendo lançado aqui na TV Univates e que a partir de agora fica na nossa grade de programação como uma lembrança e um chamamento à sua participação também, nesse intervalo. Muito bem, a novidade agora eu seguro o microfone também, né, para que a gente possa aqui trocar ideias com as nossas convidadas no mesmo nível de microfonia, né? Nós estamos falando sobre o 5º Congresso de Marcas e Branding. Vamos lá. Programação, professora Elisete. Começamos antes um pouquinho data, período de realização e aí vamos entrar na programação de novo. Bom, o que é muito importante falar é que as chamadas para trabalho estão abertas e vai até o dia 15 de novembro, agora, né? Porque depois tem toda a preparação do artigo, etc. Então, os trabalhos resumo, trabalho completo. Expandido. Resumo então, expandido. O corpo do resumo, ele pode ter cerca de 2.000 toques, né, que seriam caracteres com espaço, né, até 6.600 contando tudo, inclusive as referências. Então, mas no site tem todas as explicações, o modelo, está tudo site direitinho. Próprio do evento ou tem... Da Univates. Da Univates, né? Univates BR Univates barra 5 Brand Congress. Super fácil. Certo. Né? Univates.br barra 5 Brand Congress. Yeah. Então, aí lá vai ter tudo explicado, né, sobre como mandar, como enviar os links. Então, nesse primeiro momento, então, são os resumos expandidos e depois, lá em janeiro, quando tem o retorno dos nosso comitê científico, né, então daí as pessoas vão preparar os seus artigos, né, também tem prazo para isso, né. O congresso vai iniciar dia 16 de abril, segue no dia 17 e no dia 18 também 16, 17 e 18 de abril de 2020. Já se agende aí, né? Então, e aí nós vamos ter depois a questão dos lotes, que eu vou deixar para a Nicole apresentar, né? Nós temos preços mega acessíveis, não é super acessíveis, é mega acessíveis, porque nós temos que considerar a situação nossa em termos de Brasil, né? Então, isso tudo foi pensado com muito carinho para que as pessoas possam estar aqui conosco. E em termos de programação, nós, como eu estava falando antes, a gente tem o tema propósito, transparência e valor de marca, e já iniciamos com 3 grandes nomes. Jaime Troiano, que lançou agorinha, né, o livro junto com a sua esposa Cecília. Por favor. Esse é o livro do Troiano, que é um dos nossos pesquisadores que vai estar na abertura. Jaime Troiano, qual é o seu propósito? Que é um dos elementos hoje que está fortemente conduzindo a discussão das marcas, né? Das empresas, do posicionamento. E nos perguntaram por que trazer esse tema que está tão falado, mas justamente para esclarecer, né? Porque acaba sendo utilizado de uma maneira tão diversa que nem sempre é aquilo que deveria ser. Então, justamente a colaboração dessa pessoa que está há 26 anos no mercado, né, que tem um conhecimento amplíssimo para estar discutindo a questão do propósito. Outro que vai estar conosco, que é o professor Fernando Livares, nesse mesmo painel. Né? Então, painel com 3. De novo aqui, Elivelto, por favor. Marcas negras em la era de la transparência. Fernando Olivares, mesmo na abertura do congresso. Né? Na abertura, no painel de abertura, que são 3 pessoas. Perfeito. Que vão estar falando sobre o tema. E interessante fazer um esclarecimento do título que tem a ver justamente com a questão de transparência de luz, né? Então, quando as marcas são feitas lá na calada da noite, quando é feito no escuro que ninguém vê, né? No improviso, né? Depois saem aqueles acidentes gravíssimos
né, com tantas pessoas envolvidas, e a gente vai descobrir, é lá que a marca famosíssima é feita, né, e era às escondidas. Então é nesse sentido. Então vai tratar da transparência de marca. E o nosso professor Sebastián Goldsack, né, que é do Chile, excelente profissional, né, excelente professor também. E ele foi premiado no ano passado como o prêmio do melhor profissional de marketing acadêmico, né? Então, no Chile, né? Então tem um prêmio importante aí, e vai estar falando para nós sobre valor de marca. Todos os três, perpassam por todos esses temas, mas cada um, então, vai estar destinado a um. Certo, isso é no primeiro dia, então. Isso na manhã. Amanhã do primeiro dia. Porque de manhã nós organizamos os painéis. À tarde, os grupos de pesquisa. E os grupos de pesquisa são 10 grupos de pesquisa. Então, vai desde proteção de marca, né, professora Thaís, e valor, estratégias de construção e consolidação, tendências. Os trabalhos a serem apresentados, eles já devem indicar qual o grupo a qual eles se associam, né? Exatamente, já escolhe qual grupo vai apresentar o trabalho. Né? Então, nós vamos ter 10 grupos, né? E antes da palestra principal, por exemplo, né, a gente tem os workshops. Né? E vão ser 8 workshops, né? Então vai ser muito bacana, muito rico também. A ideia então é não só discutir, não só conhecer trabalhos, mas também botar a mão na massa, exercitar. Exato. E aí a gente vai ter, por exemplo, nossos colegas de São Paulo, do Mackenzie, que é o professor Roberto, né? Nós vamos ter o professor Tiziano fazendo sobre a Sonora, né? A marca Sonora. Então, vários, né, marcas e negócios e assim por diante. Então, nós vamos ter 5 painéis, né? 5 a 7, né? Mas 5 painéis eu acho que a gente vai fechar, porque nós queremos deixar o primeiro para todos, né? E os outros são atividades que acontecem simultaneamente. Perfeito, né? Entendi. Então, no primeiro dia, que é quinta, um painel. E na sexta-feira, então, são 4 painéis de manhã. À tarde, os nossos grupos de pesquisa. E aí nós vamos ter, no intervalo, vamos ter também lançamento de livros, como dos 2 professores e mais outros colegas que vão estar trazendo livros também para lançamento, né? E aí depois nós vamos ter os workshops e, na sequência, a palestra principal, né? E segue depois, na sexta, nós não vamos ter palestra, e sim, nós vamos ter Brandy e Beat, né? Que é entretenimento, né? As marcas também precisam, e nada menos do que o nosso professor de Portugal, Antônio Mendes, para liderar isso. Porque, além dele ser doutor, pesquisador, professor, escritor, diretor da principal rádio lá de Lisboa, ele é DJ. Então, ele já está convocado, DJ de grandes festas. Tem uma festa internacional agendada para dentro do evento. E logo, a Nicole ali vai ser responsável por mostrar para nós os grandes shows que ele faz a partir das redes sociais, né? Vai estar comunicando aí todos. E fechamos daí no sábado com mais uma palestra, e aí as reuniões e o pessoal que vem de fora vai poder aproveitar o resto do sábado, domingo e outros dias para estar conhecendo a nossa região. Uma coisa importante, né, quando a Elisete fala do professor Antônio Mendes, ele só foi quem encerrou o Rock in Rio Lisboa. Então, para vocês terem uma ideia do que nós teremos aqui em Lajeado, né, como branding beat para os nossos... Sim, e amigo dos Rolling Stones. Né? Só isso. Então, de fato... Eu nem sei qual é o valor da inscrição, Nicole, mas está barato. Mas está barato. Sim, mas é justamente eu acho que é uma oportunidade fantástica para a gente mostrar como a marca ela vai perpassar por todas essas áreas. Certo. E é importantíssimo. Você, como relações públicas, sabe que um dos principais
eventos, digamos, principais arenas, né, de resultado para a marca são os eventos. São os né? eventos. Essa programação toda está lá no site. A partir do dia 16, que daí abre, Perfeito. termina as inscrições, submissão de resumos expandidos, dia 15, dia 16 abre para aí comprar passaporte, mas as áreas, as linhas de pesquisa já estão divulgadas lá. Sim. Nicole, por favor, valores também. Quando tu fala ali, né, quais são as linhas, grupos de pesquisa para o pessoal saber. Então, a gente tem estratégias de construção e consolidação de marcas, transparências de marca e reputação, proteção e avaliação da marca, as tendências de branding, ética e sustentabilidade, marcas e negócios, discurso da marca e ideologia, metodologias para pesquisa e gestão de marcas, internacionalização das marcas e panorama das marcas. Quer dizer que nós temos grupos bem variados e, dependendo do interesse da pesquisa, das empresas, dos próprios pesquisadores, eles provavelmente já encontram aqui uma forma de aliar a teoria à prática, que é o objetivo principal, né, deste nosso congresso. Perfeito. Então, Nicole, valores? Bom, a gente tem que olhar a cola, né? Porque são valores e datas, mas enfim, só recapitulando, então, até 15 de novembro é só submissão de trabalhos, né? Ainda não está aberto o período para ouvintes. Isso abre no dia 16 de novembro, então, até o dia 19 de janeiro. E aí, todas as datas e todos os lotes, a gente tem várias categorias diferentes. A gente tem desde o passaporte, que é aquele que dá acesso, então, a todas as atividades do evento. A gente tem valores diferenciados para grupos de pessoas, né? Então, de repente tem uma empresa que quer trazer seus colaboradores, ou tem um grupo de trabalho, enfim, a gente tem valores diferenciados. E existe também a possibilidade, conforme a programação for divulgada, de atividades avulsas. Então, eu não vou poder estar disponível em todos os horários do evento, mas tem um workshop, uma palestra específica, isso vai ser aberto como possibilidade também. Então, o primeiro lote de inscrições, começando no dia 16 de novembro, vai até o dia 19 de janeiro. O valor do passaporte, eu vou usar ele como base, né? Ele fica em R$390. Então, realmente, assim, por serem programações extensas, com participantes de diversos países, né? Ele é bastante rico. Lembrando também que no dia 21 de abril é feriado, é na terça, se eu não me engano. Então, pessoas que venham de longe ainda conseguem programar ali uma folga na segunda, aproveitar um final de semana estendido, né? Conhecer um pouco mais Vale Taquari. Na última edição, a gente teve também um grupo que aproveitou para fazer turismo depois do encerramento do evento, né? Então, tudo isso a gente vai estar organizando também. Então, de 20 de janeiro até o dia 14 de abril, as inscrições passam de R$390 para R$490, e a partir do dia 15 de abril, então, R$590. A gente tem uma diferença ali para cada período de em torno de R$100 para o passaporte, e a lógica é aplicada também para os outros, né? Para grupos e para atividades individuais. Para as outras opções de inscrições também. Professora Elisete. Tem mais uma coisa importantíssima a falar, é que nessa edição pode ser feito em 3 vezes no cartão de crédito. Né? Como eu disse, a gente pensou em todas as possibilidades. Quer dizer, quem se inscrever aí dentro desse primeiro lote tem uma boa antecedência, um bom valor e ainda um bom parcelamento. Exatamente. E mais, não termina por aqui. 50% para quem é estudante. Nada mais justo. Claro, claro. Bom, está feito o convite, dias 16, 17 e 18 de abril de 2020, mas quem quiser ainda encaminhar uma possibilidade de trabalho até dia 15, agora de novembro. Isso aí. Né? Está feito o convite, você já viu aí a chamada no nosso intervalo. Essa chamada vai se repetir ao longo agora da programação, para estar sempre lembrando a você desse evento e da possibilidade de participar desse belo momento. Parabéns e que seja um ótimo evento, um ótimo momento. TV Univates vai estar cobrindo também todas as atividades aí do 5º Congresso de Branding que acontecerá aqui na Univates. Obrigado pela presença de todas. Obrigada, a gente fica à disposição nas redes sociais, né? Claro. Não posso deixar de falar, então se tiverem dúvidas, enfim, sugestões, quiserem fazer contato conosco, Facebook e Instagram, @Branding Congress, nos acessem lá. Legal, procure lá, ok? Muito obrigado pela sua presença, também pela sua companhia no dia de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui, Programa Centros TV Univates. Até lá!